O verdadeiro poder, capítulo 4. Desempenho das organizações. Para fazer melhorias fundamentais no processo de produção, nós temos que distinguir fluxo de materiais ou informações de fluxo de trabalho e analisá-los separadamente. Muito embora o processo seja realizado por uma série de operações, é errado visualizá-lo de uma linha simples, porque reforça a ideia enganosa de que, melhorando as operações individuais, será melhorada a eficiência global do fluxo de processo do qual elas são partes. Melhorias nas operações, feitas sem considerar o seu impacto no processo, poderão até reduzir a eficiência global. Shigeo Shingo. O desempenho das organizações é melhorado a partir do foco de seus principais problemas, considerando 3 horizontes: estratégico, tático e operacional. Ver a figura 3.5. As metas definidas nesses 3 horizontes estabelecem o foco gerenciamento. A atuação para a melhoria desses resultados, por sua vez, deve abranger 3 níveis de organizações: organizações, processo e operações. Estes conceitos são detalhados neste capítulo. 4.1. Nível e necessidade de desempenho. Hamler propõe a divisão da organização em 3 níveis de gerenciamento que são essencialmente diferentes e merece atenção particular, como mostra a figura 4.1. Eles são os níveis das organizações, dos processos e das operações. Estas classificações estão em linha com a defendida por Shingo, adotada na Toyota. A operação é a sequência de trabalho conduzida por homens em máquinas para agregar determinado valor específico, meta da operação. B. Processo é uma sequência de valores agregado que resulta no produto final, interno ou externo. C. Organização é a estrutura relacionamento necessário para as instituições para cumprir as suas funções. Por exemplo, sendo o processo uma sequência de valores agregados, daí há utilizado o termo cadeia de valor. Ele não incorpora o trabalho humano ou de máquinas. A sequência de trabalhos humanos ou de máquinas é denominada operação. A operação produz o valor que é adicionado ao processo, e existem operações que não agregam valor como, por exemplo, transporte, inspeção, estocagem, que devem ser continuamente eliminadas ou minimizadas. A figura 4.1 são os 3 níveis de desempenho de Hamler: organização, na vertical, processos, na horizontal, e operação. A figura 4.2 mostra um modelo de conceito de operação e processo. Estes conceitos são fundamentais para organizações da produção de mercadorias ou serviços e são a base para o projeto de padronização de processos e do trabalho. O padrão técnico de processo se relaciona ao processo de procedimento operacional padrão e se relaciona às operações. Estes conceitos de operação e processo foram estabelecidos por Shingo e são base para o denominado Sistema Toyota de Produção. Figura 4.2. O modelo de conceito de operação é o processo, na horizontal sendo processo agregados, processos e, no final, produto. A figura 4.3. Para cada nível de organização temos 3 necessidades: as metas, o projeto e o gerenciamento. Neste texto, tratamos das metas do método do gerenciamento para atingi-los. No entanto, deve ter cuidado para que o projeto da organização, dos processos e do trabalho seja continuamente revisto, pois as demandas sobre as organizações mudam constantemente, e a função do seu meio, em algum processo de operação, pode ser automatizadas e o processo de tornar necessário e desnecessário. Várias empresas já praticam hoje a reestruturação organizacionais e os processos como parte integrante de seu programa de melhoria contínua. Na Falcone Consultores de Resultado, temos trabalhado na organização, os processos e operações, sempre no sentido de estabelecer as metas. O novo projeto é deixar o gerenciamento funcionando para cada caso, o método. Figura 4.3. Os 3 necessidades de desempenho de Hamler. 1. Metas. Para cada nível de organização, precisa estabelecer metas que traduzam as necessidades da organização. 2. Projeto. A estrutura da organização, os processos e a operação precisam incluir componentes necessários e configurações de tal forma que permita que as metas sejam alcançadas. 3. Gerenciamento. Cada um dos 3 níveis exige métodos que garantam as metas sejam atuais e estejam sendo atingidas. A conjugação do entendimento de 3 níveis de organização
e das 3 necessidades de desempenho gera 9 variáveis de desempenho, como mostrado na figura 4.4. Resumindo, temos que ter metas bem estabelecidas, projetos revistos frequentemente e gerenciamento metódico de 3 níveis de desempenho. Figura 4.4. As 9 variáveis de desempenho de Hamler. Inicia-se com as 3 níveis de desempenho: organização, processo e operação. Na vertical, as 3 necessidades de desempenho são metas, projeto e gerenciamento. Metas da organização, projeto da organização e gerenciamento da organização. Em processos, são metas do processo, projeto dos processos, gerenciamento dos processos. Em operações é meta das operações, projeto das operações e gerenciamento das operações. A figura 4.1, 4.3 e 4.4 são modelos que procuram representar conceitos muito importantes para a compreensão dos diretores e gerentes. Deixo aqui a recomendação para que reflitam sobre esses conceitos. Discutam entre si e relacionem esses conceitos com os que existem hoje na sua organização, principalmente no tocante aos padrões operacionais. É conveniente ressaltar que as metas das operações e dos processos devem consertar dos procedimentos operacionais padrão e dos padrões técnicos de processo. Qualquer modificação nestes valores deve ser aprovada por instâncias regulamentadas. Os procedimentos operacionais padrão têm a ver com as operações e os padrões técnicos de processo. Os padrões gerenciais descrevem e regulamentam os processos. A identificação correta do problema em cada nível da organização é tão importante que os projetos grandes deveriam gerar um documento descritivo, que são termos de referência. Ao ser consenso de várias partes, pois uma vez identificado o problema, tudo o que vem depois em sua solução é o que pode custar muito caro na função de maneira para como o problema foi identificado. Alguns problemas são de identificação muito difícil e sutil, e analistas experientes algumas vezes gastam metade do seu tempo na análise identificando corretamente o problema a ser resolvido. O sucesso da análise depende de uma correta identificação do problema. Esta identificação correta do problema possibilitará conduzir adequadamente a solução de acordo com seu nível de impacto na empresa. A atuação do nível organizacional influencia não somente a organização, mas tem efeito nos processos e operações. O mesmo vale para uma solução que passa pelo projeto dos processos, onde as operações serão afetadas. As soluções focadas somente nas operações afetam somente elas, e não os processos ou a organização como o processo visto por Xingô. 4.2. A meta é um foco do gerenciamento. A meta é uma das 3 necessidades de desempenho e é o foco do gerenciamento, em qualquer nível, pois o método gerencial exige para que as metas sejam alcançadas. Os problemas, ou seja, metas, estão sempre nos fins, nunca nos meios, sempre nas funções do sistema. Organização, processo e operação, as metas sempre estarão. A. Nível da organização. Nos indicadores das funções da empresa relativo à satisfação dos stakeholders e o seu desdobramento pela organização. Por exemplo, aumentar o EBITDA em 15% ao ano. Nível de processo. Nas características do produto de processos, qualidade, custo e condições de entrega. Por exemplo, processo de entrega, entregar pelo menos 95% das encomendas na qualidade, prazo, quantidade e local certo dentro de 18 meses. C. Nível de operação. Nas características dos valores agregados na operação, são valores dos indicadores dos valores agregados ao longo do processo, que devem constar nos padrões técnicos de processo ou padrões gerenciais a serem especificados como objetivo do trabalho nos procedimentos operacionais padrão. Por exemplo, processo de trabalho do aço líquido na panela, procedimento do sopro de orgônio, obter a homologação completa da corrida. Poderá, eventualmente, haver coincidência de indicadores em nível de organizações e de processos, caso o processo seja final ou seja resultante de um cumprimento de função da organização. Tanto as organizações públicas quanto as privadas são pródigas em problemas mal definidos e, portanto, em desperdício de recurso na
direção gerencial errada, sempre óbvia com os melhores das intenções. A questão da identificação correta do problema pode ser simples em alguns casos e muito difícil em outros. Talvez a palavra difícil não seja apropriada, pode ser um sutil talvez. No entanto, a identificação correta do problema jogará recursos humanos, materiais e financeiros na direção certa. Afinal, esta é a principal função de um diretor, que, como o próprio nome do cargo diz, é aquele que dá a direção. A direção é dada pela identificação correta do problema. Na área pública ocorre o mesmo. Certa vez assisti na televisão uma entrevista de um ministro da Educação recém-possado e ele estava na entrevista criando vários programas. Um deles era o uniforme escolar para todas as crianças de escolas públicas. E eu fiquei pensando, qual será o problema que esse ministro está atacando? Você sai da reunião da diretoria, onde o diretor de vendas mostrou um aumento de demanda e a incapacidade da empresa de atendê-los, ameaçando a perda de market share. Qual o problema real da empresa neste momento? O problema atual é a falta de capacidade de produção? Se você identifica o problema desta maneira, a linha da sua solução fica determinada, ou seja, sua empresa acabará por instalar uma nova linha de produção. Geralmente, quando a palavra falta é utilizada para descrever um problema, esta definição está errada. Por outro lado, se o problema é identificado como incapacidade de atendimento da demanda de vendas, muitas causas poderão ocorrer: excesso de produtos fora da especificação, falta de matéria-prima, excesso de quebras de equipamentos, frequentes quedas de energia, presença de gargalo na linha de produção, entre outros. Neste caso, a melhor atitude é fazer uma análise das informações, para que se possa ter um quadro claro da situação e tomar a decisão certa. Do ponto de vista de pensamento sistêmico, os problemas correspondem à perda de função de sistema, ou seja, ela deixou de cumprir as funções para as quais foi projetado. Do ponto de vista gerencial, os problemas são indicadores gerenciais cujo valor não é desejado. O problema é um resultado indesejado. Meu custo é o melhor do mundo, mas estou achando que ainda dá para cair mais, então eu tenho um problema. Um administrador deve sempre se perguntar: quais as finalidades dos sistemas que eu gerencio? Lembre-se que as verdadeiras finalidades estão sempre ligadas aos stakeholders, em especial aos clientes, interno e externo. Uma vez atendido ao desempenho financeiro, o atendimento dessa finalidade estabelece os verdadeiros problemas. 4.3. Todo problema deve ser estratégico. Um problema estratégico é aquele que diretamente ligado às metas a longo prazo da organização e, portanto, ligado à própria sobrevivência. Isto, por si só, já garante que os problemas estejam nos fins e não nos meios. Um outro problema estratégico deve estar diretamente ligado aos indicadores finais das organizações, acionistas, clientes, empregado e sociedade, e são como consequência de interesse direto dos dirigentes. Portanto, o gerenciamento pelas diretrizes, o GPD, é muito importante para garantir que todas as pessoas da organização e das suas próprias metas, todas elas interligadas por meio de um relacionamento causa e efeito, como metas estratégicas da empresa, bem determinado a partir das lacunas previamente identificadas. O GPD, gerenciamento pelas diretrizes, quando praticado corretamente em todas as etapas do método PDCA na qual se baseia, é um instrumento enorme de poder da organização. O GPD é uma administração da solução de grandes problemas da organização. Se as metas finais, portanto estratégicas, da organização forem bem definidas e desdobradas metodicamente pelo GPD, fica garantido que: letra A. Todos os problemas da organização estarão bem definidos. B. Todos os problemas serão estratégicos. C. Todos os funcionários estarão alinhados. Toda meta atingida deve resultar em um ou mais procedimento operacional padrão e, consequentemente, em treinamento do trabalho da forma que o novo conhecimento adquirido pelas empresas possa ser efetivamente transformado em resultados estáveis. À medida que o GPD, gerenciamento pelas diretrizes, avança na empresa e ao longo dos anos e é praticado por todas as pessoas, no nível operacional, o GPD pode resultar em projetos de CCQ, que é o Círculo de Controle da Qualidade, ou equivalente, que trabalha em projetos dentro das operações. Convém treinar os executivos e técnicos em recursos de análise e síntese, cada vez mais sofisticado, utilizando computadores, software especializado, que ajuda na análise de software de estatística, entre outros.
Quanto mais competente a análise das informações for, a equipe mais conhecimento a empresa deverá e melhorar seus resultados. 4.4. Liderança, desafio e inovação. Outra questão relativa à identificação do problema é a atitude do líder da organização. Quando este líder coloca o problema principal da organização, ou seja, a meta principal, o que ele é mesmo, ele direciona a atenção, a imaginação e a criatividade de todos. Uma meta bem colocada pode inclusive mover a empresa para a direção e inovação. Conta-se que a criação do modelo de automóveis, o Prius da Toyota, que é econômico, pode conjugar um motor a gasolina com um elétrico. Um grande sucesso de vendas decorreu de um desafio estabelecido pela liderança da empresa e aos engenheiros, criar um modelo de automóveis que conseguisse ir a Nova York a São Francisco sem o reabastecimento. Quando a meta é muito difícil a ser atingida na situação atual, a empresa deve dar apoio necessário para que um novo processo ou produto possa ser projetado, pois uma inovação é um empreendimento que demanda método, persistência e, em alguns casos, muitos anos de trabalho. Conta-se que, no passado, a Petrobras somente alcançava 100 metros de profundidade em águas oceânicas. Com a utilização de mergulhadores, a Shell, esta época, já alcançava 300 metros. Foi então que o engenheiro João Paulo lançou um desafio à equipe. O Brasil só tem possibilidade de ter um petróleo em quantidades maiores em alto mar, então teremos que ser ótimos em águas profundas. Gente, nossa meta é alcançar 1.500 metros. Essa meta provocou um extenso trabalho de planejamento que gerou 250 projetos específicos. A busca de conhecimento no Brasil e no mundo num processo de inovação aberta. Ao final de 6 anos, essa profundidade foi alcançada. E hoje, a Petrobras detém a melhor tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas e tem um modelo replicável de inovação para um petróleo pré-sal. Precisaremos de alcançar 7.000 metros. Um exemplo de como este enche de orgulho e esperança de que poderemos ter uma percepção de que existem em algumas organizações novas profundidades a serem alcançadas. Um problema ou uma meta não pode ser claramente impossível de ser resolvido ao ponto de desanimar as equipes logo de saída e nem fácil demais ao ponto de não trazer nenhum esforço para a solução. Uma meta deve ser estabelecida de tal maneira que provoque constantemente a aquisição de novos conhecimentos pela organização. 4.5. Estabelecer metas. As metas são estabelecidas para estreitar a distância entre o real e o ideal. Rosatani. A frase de Rosatani expressa para mim a vontade natural de querer ser o ideal, o excelente, o melhor. Existe aí um lado cultural que deve ser cultivado e valorizado dentro das organizações, de tal forma que possa ser criado um clima de alegria pelo alcance de valores excepcionais, pela realização de um novo sonho, ou de um sonho grande, ou simplesmente pelo fato de perceber que um time de vencedores, sentimento de como este já tive a felicidade de vivenciar durante muitos anos, o que ajuda a fazer a alegria da vida. As metas decorrem naturalmente de um planejamento estratégico. No entanto, caso não haja um planejamento estratégico de forma, as metas financeiras devem orientar como será feito as outras frentes, pois elas serão um critério para a prioridade para escolher entre os vários problemas a serem atacados. Existem também metas que não são financeiras, mas que decorrem de uma visão estratégica ou simples princípios, tais como metas sobre acidentes no trabalho, índice de poluição, índice de satisfação com o trabalho, entre outras. Menciona-se a seguir algumas práticas gerenciais que devem ser conduzidas anualmente em todos os níveis gerenciais da organização para facilitar esse estabelecimento de metas. A determinação de lacunas. Todos os diretores, gerentes e supervisores devem ser treinados para determinar em suas respectivas áreas de trabalho as suas lacunas. Os valores da lacuna é a base sobre a qual devem ser estabelecidas metas racionais. Além disso, a lacuna dá a direção do gerenciamento. Essas lacunas correspondem à diferença entre o valor atual e o indicador de um valor ideal. Este valor ideal pode ser um melhor valor encontrado em outras empresas, pode ser também um valor equiotêmico de uma reação química baseada em processo, pode ser também um número ideal, como 0 acidente, 0 atraso, 0 defeito, 0 perda. Pode ser um desvio padrão. Bom para certas variáveis pode ser também um valor equivalente a uma velocidade escoamento ideal de um processo, Lean Values. Enfim, use a referência excepcional.
ainda que seja teórico atingi-las. Nas áreas de vendas não é diferente. Compare desempenho de vendedores, de produtos, de regiões, lojas. Compare margem de vendas em regiões diferentes, gerentes diferentes, vendedores diferentes, canais diferentes. Os principiantes tremem diante das lacunas porque pensam que aquilo é uma meta, e não é. A meta é estabelecida dentro da lacuna. A função da lacuna é promover uma maneira criteriosa de estabelecer uma meta. Além de dar uma visão de futuro para o gerenciamento, existe uma regra de se estabelecer como meta anual 50% da lacuna. Esta meta é geralmente ultrapassada, e é melhor que ela seja ultrapassada. No entanto, existem situações em que a regra não é possível e para cada caso deve ser analisado com cuidado. Devemos ser ambiciosos em determinar lacunas e ter sempre em mente que verdadeira alegria no trabalho é atingir as metas em equipe, com uma visão de construção de uma empresa excelente. B. Priorização. Quem tem muitas prioridades acaba que não fazer nenhuma. Este é o slogan, e a mais pura verdade. Cada chefia deve ter pelo menos 3 ou 5 metas prioritárias, nunca mais que isso. As prioridades devem serem sempre estabelecidas dentro de cada nível gerencial, de preferência por um critério financeiro. Uma outra maneira é colocar como prioritário um problema que, muito embora não seja uma prioridade financeira para a sua área, é uma prioridade da empresa. Por exemplo, metas de decorrerem de melhoria no prazo de entrega de produtos ou redução de turnover de pessoal, entre outras. C. Desdobramento. A grande maioria das metas de todas as organizações deve se originar nas metas estratégicas. Esta é a razão da importância do gerenciamento pelas diretrizes, ou garantir que o desdobramento seja feito, muito bem feito, alinhado com as empresas e fazendo o acompanhamento e correções mensais. A figura 4.5 mostra um exemplo de uma linha de desdobramento de uma meta desde o diretor até o piso operacional. Neste desdobramento, as metas de cada nível devem ser interligadas, e se as metas do supervisor forem batidas, a do gerente também será. A linguagem deve mudar em cada nível, saindo de um indicador estratégico, o EBITDA, passando por um indicador geral, uma eficiência global, até um indicador operacional e atuável, redução de horas paradas. Os valores das metas devem ser matematicamente interligados. O figura 4.5 é um modelo estrutural mostrando uma linha de desdobramento de uma meta. A meta começa com o diretor, o EBITDA de 15% ao ano. Ela passa para os níveis de gerentes, aumentando a eficiência global da linha de produção em 68% para 74%, e ela desce para os supervisores, que é reduzir as horas paradas por falta de matéria-prima, de 32 horas mês para janeiro para 16 horas em dezembro. Alguns comentários finais sobre o estabelecimento de metas. As metas devem ser suficientemente desafiantes em todos os níveis gerenciais, tal como o modo de força e busca de autoconhecimento, conhecimento novo. As metas não podem ser estabelecidas de tal forma a desanimar todos os mesmos antes do trabalho começar. As pessoas devem achar fácil e atingível as metas e devem acreditar que seja possível. Se alguém já chegou lá, posso também chegar. As metas são estabelecidas para ser atingidas. Esse fato deve ser considerado no sistema de avaliação de desempenho. As metas devem estar alinhadas, amarradas no orçamento da organização. 4.6. Gerenciamento funcional de departamentos. Existem metas que são trabalhadas departamentalmente, vertical, e outras que exigem um trabalho funcional ou interdepartamental, são horizontais. As funções de qualquer organização é servir as pessoas. Essas pessoas são os clientes, empregados, acionistas, vizinhos, todos que chamamos de stakeholders. O gerenciamento se trata de interesse e é chamado no gerenciamento funcional, pois trata de funções da organização. Os outros gerenciamentos que tratam de vários departamentos da organização são chamados genericamente de gerenciamento departamental. Assim, o estabelecimento e desdobramento das metas da organização balanceia o trabalho conduzido por esses dois tipos de gerenciamento. As empresas são normalmente organizadas verticalmente, em departamentos e níveis hierárquicos, etc., mas funciona horizontalmente nos processos. Vale alertar o leitor para o fato de que esse texto segue uma linha de gerenciamento funcional ao tratar dos stakeholders. Portanto, as funções prioritárias do sistema organizacional. A leitura ocidental designa esse gerenciamento de interfuncional, mas a realidade é que no mundo ocidental o gerenciamento interfuncional se resume a alguns projetos interdepartamentais e não tem a extensão o que é utilizado na Toyota. Para que se possa ter um entendimento desse tipo de gerenciamento,
Vamos conferir na figura 4.6. A figura 4.6 ela mostra o organograma de relacionamento dos gerentes, gerenciamento funcional e departamental. No gerenciamento departamental, abaixo do presidente, nós temos o suprimento e logística, a engenharia de produto, a industrial e vendas. No gerenciamento funcional, nós temos ali os comitês funcionais, que são qualidade, custo, entrega, segurança, ambiente, etc. Como objetivo, atender as necessidades dos stakeholders, que são os clientes, os vizinhos, os empregadores e os acionistas. Os 4 diretores departamentais, por exemplo, suprimentos, logística, engenharia, produto, indústria e vendas, estarão preocupados com seus próprios problemas e não terão a disposição de tratar os problemas relativos aos stakeholders, que envolve geralmente toda a cadeia de valor. Os comitês funcionais, focado ali nos problemas de metas, os funcionais, conduzem o planejamento para a solução. Cabe ao gerenciamento do departamento a execução desses planos de tal forma que as metas possam ser atingidas. O gerenciamento funcional é uma gestão muito diferente do departamental, e poucas empresas conseguem estabelecer esse gerenciamento, pois leva alguns anos. Muita insistência e boa dose de entendimento e compreensão por parte de todos, o grande dificuldade enfrentado pela Toyota na implementação desse tipo de gerenciamento foi falta de uniformidade de atendimento e o conceito da função, o item 3.3, pensamento sistêmico. A Toyota começou esse tipo de gerenciamento com aproximadamente 24 funções, e mais tarde, devido às dificuldades de gerenciamento, esse número foi reduzido para 8. Hoje, o gerenciamento funcional estabelecido em 40 anos de experiência é reconhecido como uma das fortalezas gerenciais da Toyota. Recomendo ainda iniciar pelas funções, qualidades, custo, para que a empresa aprenda o mecanismo gerencial funcional e o conceito de função. Muito embora as operações das organizações sejam conduzidas pelo gerenciamento departamental, o foco das organizações é o cuidado pelo gerenciamento funcional. As metas das organizações devem ser funcionais e, no entanto, o desdobramento dessas metas deve ser iniciado e conduzido horizontalmente ao longo dos principais processos e depois verticalmente em cada departamento. Este é o estágio mais avançado do gerenciamento pelas diretrizes. Enfatizo ainda, Ino, que cada função deve ficar claras para cada departamento e suas responsabilidades. Essa lista, a agenda dos comitês funcionais é: letra A, desdobramento das metas funcionais; o B, o planejamento para atingir as metas; C, o planejamento de novos produtos, equipamento, produção e vendas; D, assuntos críticos das operações; E, política para remover obstáculos da boa execução; F, assegurar que as ações corretivas sejam conduzidas; G, assegurar que haja continuidade nas ações ao longo dos anos no planejamento estratégico; H, outros assuntos necessários para garantir o pleno cumprimento das funções organizacionais. E ainda menciona alguns pontos importantes para o sucesso do gerenciamento funcional. Letra A, selecionar as funções das organizações de forma muito rigorosa, esclarecer as funções necessárias para atingir os objetivos empresariais e clarificar o papel de cada departamento com respeito a essas funções. Esse papel é bem definido nos padrões técnicos de processos e padrões gerenciais. B, não imaginar o gerenciamento funcional como algo informal. Ele é baseado em sistemas, padrões, indicadores, auditorias, equipes altamente qualificadas na solução de problemas. C, não ter dúvida de que os comitês funcionais, como entidades organizacionais, ocupam ainda um lugar imediato e mais alto posto da demanda das decisões dentro da alta administração. Esses comitês devem ter poder de autoridade para que necessitam assumir as responsabilidades ao lado dos stakeholders. O gerenciamento funcional se responsabiliza pelos problemas funcionais da organização, relativa aos stakeholders, que são essencialmente interdepartamentais e normalmente não estão bem tratados. A prática da solução de problemas é a essência do gerenciamento funcional. Os problemas que são mais difíceis em seu caráter interdepartamental e exigem equipes muito bem preparadas para análise. A Toyota ela conduz um conceito de linha de gerenciamento departamental e staff de gerenciamento funcional, com muita cautela, pois o gerenciamento funcional não é fácil de implementar. A atuação da linha de prioridade, já que está diante de uma realidade, é responsável por fazer acontecer. No entanto, tem que haver uma responsabilidade consistente de prioridades dos indicadores funcionais das organizações. O staff, a menos que seja claramente autorizado pela administração, permanece no background como sábias mães. No entanto, quando surgem problemas do lado dos stakeholders, as staff entra correndo como um corpo de bombeiros. Algumas pessoas me perguntaram se as normas que se regem
no sistema de garantia de qualidade seria o suficiente para alcançar o gerenciamento funcional? Eu sempre respondo que não, pois assim, mesmo que fosse, nenhuma empresa teria problemas de qualidade e nem satisfação com os stakeholders. A dificuldade de estabelecer o gerenciamento funcional não é a falta de regras e normas, e sim o de entendimento por parte das pessoas do conceito de hierarquia de sistema e como comportar no cruzamento de gerenciamento funcional e departamental. A dificuldade humana e organizacional não é a falta de regulamento. Finalmente, eu gostaria de deixar registrado para reflexão que as operações de gerenciamento funcional e gerenciamento pelas diretrizes deixa de ser estrutural, o desdobramento de cima para baixo, e passa a ser funcional, o desdobramento dos fins para os meios dos processos. Este fato será previsto no nosso texto sobre o gerenciamento das diretrizes, como um estágio bem avançado do gerenciamento pelas diretrizes.